Amém, graças a Deus. Salmo 137, do 1 ao 4. Pode deixar lá, Denilson, Salmo 137, do 1 ao 4, por gentileza. Eu vou ler. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Nós, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo, nos prendiam, pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai canto, algum cântico aí de Sião? Como, porém, nós haveríamos de entoar canto em terra estranha? Diga amém. Graças a Deus. Querido, um dia nós chegamos aqui no Morro da Fumaça, eu e o pastor Gaúcho, enviado pela Ascende de Criciúma. Nós chegamos aqui no Morro da Fumaça e havia esse povo na Babilônia. Havia esse povo na Babilônia que ainda há hoje muitas pessoas na Babilônia. O que significa Babilônia, pastora? Babilônia significa tumulto, significa soberba, significa o lugar aonde as pessoas são escravizadas. E há quase 9 anos atrás, nós chegamos aqui e você não nos conhecia. Eu não conhecia você. Eu não conhecia os membros. Eu não conhecia os obreiros. Eu não conhecia ninguém. Nós viemos aqui e nós tínhamos alguns parentes aqui e mais nada. Mas o Senhor olhou lá de cima e Ele viu pessoas presas na Babilônia. Ele viu pessoas no qual Ele remiu, no qual Ele já lavou com seu sangue. Pessoas que ainda não conheciam e que conheciam Ele, mas estavam presos na Babilônia. E essas pessoas, elas não tinham mais força. Essas pessoas estavam sentadas, simplesmente sentadas. Se você veio ali, nós estávamos assentados e chorando. Eu posso perguntar para alguns que são meus membros aqui, quantos de vocês, antes da gente estar aqui com essa igreja, não pela igreja, mas pela luz de Deus, estavam assentados e chorando? Levanta a mão, por favor. Um monte de pessoas estavam sem ânimo, estavam presos, não sabia qual era o caminho de volta, estavam fora da sua pátria. A nossa pátria não é nessa terra, a nossa pátria é o reino de Deus. E quando eu e você não estamos dentro do reino de Deus, nós estamos sendo escravizados por essa Babilônia, por esse mundo. E quando Jesus chegou aqui, eu sei que Jesus já estava aqui no Morro da Fumaça, através de outras igrejas, mas querido, eu não estou aqui para falar de denominação, eu estou aqui para falar de luz do mundo. Quando Ele chegou aqui, através da minha vida e do pastor, Ele nos deu uma caminhada, só que o terreno era muito ruim. O terreno era choroso, rochoso, as pessoas não tinham ânimo, as pessoas não sabiam o que era conquista, as pessoas não sabiam que elas mesmas poderiam conquistar, porque elas estavam escravizadas num sistema babilônico. Eu sempre digo que há um feudalismo aqui no Morro da Fumaça. Quem tem muito e quem não tem nada. Mas as pessoas que não tinham nada começaram a descobrir o dono de tudo e se soltaram dessas algemas. Quando Jesus chega, querida, a palavra do Senhor diz em João 32, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. João 36, 8 e 36 diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E eu posso olhar para mais da metade da igreja que está aqui, que elas estavam presas no sistema babilônico. Primeiro, pastora, que prisão era essa? Eu quero dizer que muitas das vezes você não estava preso em correntes ou em cadeias figurativas dessa terra, mas a tua alma estava presa. O inimigo zombava de você, o inimigo tinha roubado os teus cantos, tinha roubado a tua música, você já tinha pendurado as harpas. O que significa isso? O teu canto não existia mais. Morro da Fumaça, o povo que está comigo sabe do que eu estou falando. Não existia mais alegria, não existia mais ânimo. Pendurava suas harpas. A harpa significa música. Não havia mais musicalidade, porque o inimigo estava forçando eles a trabalhar para si. Casamentos destruídos. Jovens e jovens, que essa igreja é de jovem. O que mais a gente tem aqui é jovem e criança. Jovens e jovens escravizados no sistema babilônico das drogas. Pessoas escravizadas financeiramente por pessoas que têm mais.
Pessoas que moravam em olaria, queridos, mas não é o problema de onde moravam, é que eles achavam por morar lá, eles não eram ninguém. E quando a gente chegou, a gente começou a mostrar para essas pessoas que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus não valoriza as pessoas pelo que ela tem, mas era pelo um coração quebrantado. E nós chegamos aqui. E a luz de Deus chegou. Isso vão fazer 9 anos agora em maio. E graças a Deus, querido, nós realmente estávamos chorando. Quanta não foi as vezes que eu e o pastor mesmo sentamos e choramos. Quanta não foi as vezes que nós fomos até o gabinete do pastor Toninho e dizemos, vamos desistir. Nós não aguentamos mais. O povo não anda. O povo está desanimado. Mas, querido, tem uma palavra que eu vou fechar o culto nessa noite, que se chama perseverança. E nós perseveramos, e a realidade do povo mudou. Porque, queridos, triste não é ser preso pelo inimigo, triste é ainda cantar e mostrar que está alegre, quando você não está. Havia um povo, e você sabe do que eu estou falando, que tinha que estar alegre, que estava no Egito, mas tinha que ter força. Não comia o dinheiro direito, mas tinham que ter força. Não estava alegre com nada do que faziam, mas tinham que mostrar alegria para que o inimigo se exaltasse e ficasse alegre. Quantas não foram as vezes, querido, que na minha vida e na tua vida, antes de conhecermos Jesus, Satanás bateu palma e disse, eu sou vitorioso em cima dessa pessoa. Queridos, mas quando a luz do mundo chega, eu estou falando de luz do mundo, eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de templo, eu estou falando da luz do mundo. Querido, nós temos a luz do mundo, e essa luz, ela vence o sistema babilônico, ela vence as trevas, ela vence a escravidão, ela vence, queridos. Então eu contei como é que nós começamos, e você talvez se sentiu, não digo um personagem dessa história. Algumas pessoas, elas estavam escravizadas, mesmo com Jesus. Porque não adianta nós virmos para Jesus, querido, e não mudarmos a nossa mente. Porque a palavra do Senhor diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quantas pessoas que estão aqui olhando para mim, ou já tiveram nessa situação, querendo transformar as coisas, mas não transforma a mente. A primeira coisa que nós tivemos que ensinar esse povo que estavam presos. Hoje você está num templo muito bonito, mas nós já começamos numa olaria que o pastor Toninho pregou o primeiro culto. Era uma olaria numa casa, não tinha chão batido. E nós tivemos que ensinar esse povo a conquistar no reino de Deus. Porque muitas vezes a derrota, muitas vezes a destruição, ela não está só externa, ela está dentro de nós. Nós temos que nos acostumarmos que quando a gente vem para Jesus, que quando a gente aceita Jesus, a gente aceita o poder, a salvação, a saúde, o vigor, a gente aceita tudo, é um pacote. Então tudo isso aconteceu. E eu quero agora contemplar com você a nova história. Vamos para o Salmo 126, por gentileza. Aleluia. Deus é bom? Hoje nós vivemos essa realidade. Aleluia. Nós vivemos essa realidade. Oh, querido, eu quero só dar um recadinho que botaram aqui. As professoras da Senge Kids, elas estão se revezando hoje, né? Que é muita criança. Então, você que é Senge Kids, por favor, vai fazer a tua reserva, né? Trocar de turno. Amém? Quero dizer para vocês que a maior alegria da minha vida, eu fui uma criança muito sofrida, eu fui uma criança que sofreu muitas coisas abusivas, não pelos meus pais, mas porque a vida nos conduzia. E eu, hoje, a nossa igreja, a maior quantidade de membros, maioria, são crianças. Nós temos mais de 100 crianças, 100 e poucas, 148 crianças de 0 a 10 anos aqui. É uma igreja por aí, não é verdade? Por isso que dia 14 nós vamos inaugurar a igreja Kids aqui atrás. Onde o seu filho, a partir de 4 anos, se torna um obreiro, um pregador, um levita, até os 10 anos. Porque ensina a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer, não se desviará dele. Querido, basta, diga assim, basta eu estar no fluxo de Deus. E nós andamos chorando e andamos ensinando. E aqui nós estamos ainda ensinando. E no Salmo 126,
que é o tema desse ano, você já vai estar por dentro disso tudo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como aquele que sonha. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Querido, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quem tem poder para restaurar, quem tem poder para restituir, não é o pastor Toninho, não é a pastora Nazaré, não é o pastor Gaúcho, não são os músicos dessa casa, mas é o Senhor. De repente alguma coisa na tua vida está faltando restituição. De repente alguma coisa na tua vida está faltando restauração. De repente você tem um casamento bom, tem uma família perfeita, mas você não é feliz. Meu querido, eu quero te dizer que há um espaço no teu coração que serve e cabe certinho Jesus Cristo de Nazaré. E Ele quer restaurar isso na tua vida. Ele quer restaurar na nossa vida. E quando Ele chegou, e quando Deus começou a entrar nas casas, e quando Jesus começou a entrar na vida das pessoas, e quando aquela criança que estava estrupada e abandonada se sentiu protegida com o amor de Deus, e quando aquela mulher que o marido chegava bêbado em casa e quebrava as últimas coisinhas que ela tinha, e quando ela percebeu que não tinha mais arroz na panela, sabe o que Jesus fez? Jesus veio através de nós, através de pessoa, e restaurou a sorte de Sião. Querido, só o Senhor restaura. Essa igreja só está aqui porque nós estamos no fluxo de Deus. Nós não podemos sair do fluxo de Deus. Querido, Deus tem poder de restaurar, restituir. Deus tem poder de trazer o nada para o muito. Deus tem poder, querido, mas você precisa estar com Ele. Tem algumas pessoas que estão questionando no seu coração essa noite e estão dizendo: pastora, mas eu tenho área da minha vida que ainda não foram restauradas. Tem duas coisas para te dizer: ou você não está realmente com Jesus Cristo de Nazaré, ou ainda não chegou o tempo. Porque há um tempo determinado para todas as coisas e todos os propósitos debaixo do céu. Então nós estamos felizes nessa noite. Eu quero dizer para você que o cansaço físico nos tomou. Eu estava falando para o Djavan que nós tivemos que orar para que Deus restituísse a nossa força física. E todos que trabalharam aqui arduamente, né? O dono desse pavilhão está aqui, o Peterson. Muito obrigada pela presença. Ele ficou aqui o tempo inteiro olhando tudo. E ele percebeu que desde o dia 5 de janeiro nós estávamos trabalhando aqui dentro. Realmente a força física parece que está esvarida. Mas, querido, ninguém vai roubar o cântico da nossa boca. Ninguém vai roubar a alegria da nossa boca. Porque Deus restaurou a nossa vida. Querido, só Deus restaura. Amém? Deus está aí? Ele tem feito grandes coisas. O Senhor tem feito grandes coisas. Querido, uma coisa eu sempre digo: contra fato não há argumento. Uma semente boa produz frutos bons. A árvore boa produz frutos bons. Querido, não adianta nós queremos frutos bons se não estamos na árvore perfeita. Querido, grandes coisas o Senhor fez por nós. E é uma verdade. Como que alguém pode passar aqui na frente e dizer: ué, a Sage não existe? Esse ministério não existe? Os nossos adversários têm que passar aqui na frente e têm que ver que realmente grandes coisas o Senhor fez por nós. E não é para nos exaltar, é porque Deus é fiel. Quando Ele ordena, Ele faz. Querido, isso não é assim só com a igreja, mas é assim com a tua vida. Sabe, quando Jesus entra na nossa vida, presta atenção. Um dia o meu casamento não existia. Não existia. Um dia a minha saúde não existia. Um dia a saúde dos meus filhos não existia, o meu filho mais velho. Mas quando Deus entrou, Deus restaurou. E agora não tem como o povo ver que Deus não é comigo. Querido, não tem como você estar em Jesus. Não tem como você professar Jesus Cristo de Nazaré. Ei, eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus. Não tem como você dizer: eu tenho Jesus, eu leio a palavra, eu pratico a palavra e não ser mais que vencedor. Deus é bom?
Deus é muito bom. Isso aí eu peguei do pastor Poleto, a gente já negociou, né? Os royalties, Deus é bom. Aleluia. Nós estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como torrentes de Negueb. O que com lágrimas semeio, com júbilo ceifarão. E agora eu vou para o tema do ano que está aqui, ó. Todo ano nós abrimos na festa das tendas, a festa dos tabernáculos na rua que a gente faz, a gente abre com um tema, né? Para a gente trabalhar o ano inteiro em cima daquele tema. E lá em outubro, antes de a gente saber que íamos sair daquele lugar, Deus já tinha dado em sonho, em visão, esse tema para nós. Então está aqui, eu estou falando dele, essa noite. E nós nem pensávamos, querido, que nós íamos estar aqui. Nem pensávamos. Nós nem imaginávamos que nós íamos sair daquele pavilhão lá. Nós não imaginávamos. Querido, mas em Coríntios 2:9 diz que o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Deixa eu falar para você, você está feliz com o novo templo? Deus já tinha preparado, pastor Toninho. Isso tudo já estava na agenda de Deus. Isso tudo já estava no relógio de Deus. Agora, querido, como alcançar? Ali está dizendo, andando e chorando. Nós temos 2 ou 4 ou 3 tipos de pessoas que andam, mas não querem chorar. Elas até querem fazer, mas não querem padecer. E lá em Filipenses 1, se eu não me engano, 9, diz que nós temos que padecer para o reino de Deus, não somente crer. Mas tem muita gente, querido, que quando vem para Jesus, a luz de Deus penetra dentro da pessoa, porque a luz de Deus penetra e tudo que é treva vai ter que arrancar dali. E a pessoa começa a dizer, ai, está muito difícil. Eu pensei que era mais fácil. Não, querido. Quando nós estamos nas trevas, tudo parece para nós que está tudo bem. Mas quando entra a luz de Deus, querido, as trevas têm que ser dissipadas. E muita gente nessa passagem, elas até semeiam, mas elas não querem chorar e elas largam. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. A lágrima faz parte da semeadura. Porque a lágrima, querido, molha a semeadura para que a semeadura saia do solo. Diz assim, pastor, eu queria uma coisa melhor. Eu queria botar água com regador. Não, querido, deixa aí o tema aí. Aquele que sai andando diga assim, te mexe, cara, tu tem que ir andando. Tu tem que andar e chorar. Tu tem que andar e fazer. E eu vou falar de perseverança. Querido, aquele que persevera colhe os feixes. Aquele que fica colhe os feixes. Querido, está pensando que é só esse feixe para Senge de Morro da Fumaça? Não. Não é. Nós temos a igreja Senge de 3 de maio. Eu estou falando daqui, né? Nós temos várias igrejas para abrir. Nós temos várias pessoas para ganhar. Nós temos muita coisa para fazer. Querido, mas se você não estiver disposto a semear, andando e chorando, eu lamento te dizer, mas tu não vai voltar com feixe nenhum. Eu conheço pessoas que querem uma grande colheita, mas não fazem nada para isso acontecer. Eu conheço pessoas que querem colher coisas grandes. Eu conheço pregadores muito mais afinados do que eu. Pessoas de alta índole, pessoas famosas. Mas elas querem muitas vezes púlpito. Elas não querem ficar semeando e chorando. E sabe de uma coisa, querido? Para cumprir o propósito de Deus nesse lugar e nessa terra, nós não podemos parar de semear andando e chorando. Porque tem uma coisa que eu vou te dizer. A árvore que dá fruto, o Senhor poda para dar mais fruto. Mas a árvore que não dá fruto, o Senhor corta. E eu não quero ser um galho cortado de Deus, porque eu quero ir para a eternidade. E sabe, querido, esse ministério está nesse lugar. Eu falava para o pastor Toninho essa semana, que esse ministério está aqui com uma obra tremenda. Uma obra muito grande. Não porque somos melhores. Não porque temos algo mais do que outros ministérios. Não. Mas eu só digo uma coisa. Deus nos deu essa visão. E nós vamos andar nessa visão. Sabe qual é o problema, querido? Muitas vezes tu fica baseando o teu ministério. Ou baseando o teu chamado. Ou baseando a tua vida com o que as pessoas vão dizer. Com o que as pessoas vão achar.
Muitas vezes, querido, você para do que está fazendo, projetos, sonhos, direção de Deus, porque você fica preocupado com pessoas. Eu falava outro dia, aquele que fica preocupado com pessoas, eu saio da igreja por causa de pessoas, nunca esteve por causa de Jesus. Então esse ministério, aquele que sai andando e chorando, nós saímos de Criciúma, nós viemos para cá, lágrimas e choro. Até essa semana a gente ainda chorou um monte, graças a Deus, porque aí está molhando o solo de nova semente. Aleluia. E o nosso gozo não é aqui. Nós temos que padecer e não somente crer. Mas só que o padecer com Jesus é tão diferente. O padecer com o diabo, ele pega a tua vida, ele escraviza, ele te leva para droga, ele te leva para prostituição. O padecer com o diabo é terrível. Mas o padecer com Jesus, ainda que carregamos muitas vezes peso, fardo, ainda que muitas vezes estamos chorando, ainda que muitas vezes não temos o reconhecimento das pessoas, nós temos Jesus, querido, que vem com o Espírito Santo, que vem com o bálsamo e consola. Eu queria que você abrisse em Hebreus, aleluia, Hebreus 10. Hebreus 10, 35 e 36. Aleluia. Deus é bom? Você está aí? Aleluia. Hebreus 10, 35 e 36 diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, que ela tem grande galardão. Eu vou parar um pouquinho. Querido, sabe qual é o problema de muitas pessoas não conseguir o galardão? Sabe, deixa eu falar com alguém que está aqui, porque Deus está me incomodando para falar para você. Sabe por que você não recebeu o galardão? Sabe por que você não está nem perto dele? Porque tu abandonou a fé, abandonou o chamado. Há 20 anos Deus me chamou. Eu jamais imaginaria onde que eu estou, mas Deus me chamou. Querido, quando a gente tem um chamado de Deus, quando tem uma vocação de Deus, e eu quero dizer que vocação e chamado não é só para pastores, porque o Senhor nos chamou e nos predestinou e nos nomeou que vades e dê fruto, e que esse fruto permaneça, para que a tua alegria seja completa. Tem muita gente querendo alegria sem fruto, não tem. Quer uma casa alegre, feliz? Vai na casa que ganhou um bebê. Vai ver o pai com um sorriso aqui e a mãe muito mais. Esquece todas as dores. Muita gente está olhando para mim e está seco porque não perseverou, não abandonou a fé. Deus é bom, gente? Ah, pastora Nazaré. E ele diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, que tem grande galardão. Querido, a fé em armadura de Deus, em Efésios 10, 6:10, diz que a fé apaga todos os dardos inflamados do maligno. Sem fé nós não vamos muito longe. Porque o Satanás, querido, olha, ele tem lançado de dardos inflamados para eu desistir. O que ele tem lançado de dardo inflamado para o pastor Toninho desistir, para os pastores que estão aqui desistir. O que Satanás tem lançado de dardos inflamados para você desistir do casamento, para você desistir de tudo, são tremendamente assim, todos os dias. Mas em Hebreus também diz que a fé é a convicção e a certeza daquilo que nós não vimos, mas esperamos. Então, querido, nós vivemos por fé nesse lugar. Quem passa por aqui, ou quem olha esse lugar, pensa que a igreja nasceu desse tamanho. Eu falo muitas vezes, querido, para os trabalhadores dessa casa. A única pessoa que dirigia o carro dele, carregava as pessoas para a igreja, quando a gente abriu a igreja, era o pastor Gaúcho. O único professor do ministério infantil nesse lugar era o pastor Gaúcho. Aqui não começou nada grande. Só que em cima de uma palavra, em cima de um chamado, nós estamos perseverando e não vamos abandonar a fé. Você pode dizer amém comigo? E com certeza, querido, como disse o apóstolo Paulo, eu guardei a fé e cumpri a carreira. Ninguém vai cumprir a carreira se não guardar a fé. Sabe quem quer roubar a tua fé? O desânimo, a depressão,
Sabe quem quer roubar a tua fé? Uma enfermidade que chega na tua casa, porque chega na tua e chega na minha. Sabe quem quer roubar a tua fé? Aquelas pessoas que querem o teu lugar. Aquelas pessoas que realmente olham para você e dizem, eu merecia estar ali. Quantas pessoas, querido, que mereciam estar aqui. Querido, eu não estou aqui porque mereço. Eu estou aqui porque Deus é bom. Amém? Mas diz assim contigo mesmo, Deus é bom para mim também. E nós vamos alcançar, se nós perseverar. Tu vai alcançar, querido, o teu casamento restaurado. Um dia Satanás disse para mim que o meu casamento estava destruído. Eu perseverei, Deus restaurou. Um dia Satanás falou para mim que o meu filho não ia andar. Eu perseverei e ele é feliz da vida com toda a saúde. Um dia Satanás falou para mim que eu não ia andar, porque o meu quadril não existe. Hoje o meu quadril é todo de ferro. Satanás disse que eu ia para uma cadeira de roda. E eu perseverei. E vocês não estão vendo um boneco, estão vendo a pastora Nazaré andando. Há um ano atrás eu tive um câncer galopante, tomou todo quase o meu lado aqui, que eu estou falando com o microfone, tomou todinho. E eu não tinha mais jeito, e Satanás diz, agora eu te mato. E Jesus, agora é que eu te dou vida e vida é abundância. Tudo isso, querido, é perseverança. Tudo isso é perseverança, tudo isso é fé. Aleluia. E concluindo o versículo, ele diz, com efeito, tendes necessidade de perseverança, porque havendo feito a vontade de Deus, alcancei as promessas. E eu digo para você, eu tenho uma necessidade na minha vida. Você tem essa necessidade. É como se uma necessidade de comida, é como se fosse uma necessidade de conquista dessa terra, mas é como se você necessitasse para o teu físico. Querido, você tem que necessitar para a tua alma perseverança. Ninguém consegue nada, ninguém conquista nada de um dia por outro. Nós estamos no mundo tecnológico, nós estamos no mundo micro-ondas, que já plantam hoje e querem colher hoje mesmo. E quando vê que não estão, eu conheço muitos empresários que abriram lojas e um mês a loja não deu, eles fecharam. Coitado, não tem nada de perseverança. Sabe, meu amado? A perseverança é o segredo de tudo. Você continuar fazendo. Querido, perseverança e vontade de Deus. Também não adianta você perseverar fora da vontade de Deus. Eu necessito de perseverança, consistência, fazendo, andando, chorando e cumprindo a vontade de Deus. Porque aí eu vou alcançar a promessa. Sabe, queridos, eu estava aqui numa vigília sexta-feira. E eu estava falando para o povo que estava aqui na vigília, dizendo que eu e o Gaúcho estamos muito felizes com o novo templo. Mas tudo que a gente fez aqui com tanto carinho, a gente não fez para nós. A gente fez para o povo que frequenta aqui. A gente fez para você que está aqui. Para você que é membro, vai se tornar membro. Sabe por quê, querido? Porque eu e o Gaúcho já criamos nossos filhos, estão moços. Nós já estamos mais para lá de idade do que para cá. E nós já temos com que viver, com que ficar. Mas sabe, querido, porque eu estou aqui cumprindo a promessa de Deus. Porque eu decidi um dia não andar mais da minha vontade, mas fazer a vontade de Deus. Diga, eu necessito de perseverança. Porque depois que eu fizer a vontade de Deus, eu alcanço a promessa. Então, querido, nessa noite, nós precisamos de perseverança e fazer a vontade de Deus. Porque em Romanos também diz, 12, que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E eu quero dizer para vocês, para de tentar servir a Deus com a tua vontade. Para de tentar servir a Deus com os teus sonhos. Para de tentar servir a Deus com os teus projetos. Porque o Senhor disse, querido, que o caminho dele era muito mais alto, os pensamentos muito mais altos. Sabe, queridos, eu nunca imaginei que a gente ia estar numa igreja tão bonita como essa. E nem o Peterson, quando construiu esse pavilhão, que fazem 12 anos que ele trabalhou aqui e trabalha, aqui era uma revenda de carro, e ele também disse para mim que ele construiu esse pavilhão para ele passar a velhice dele aqui bem folgado.
Mas, querido, é porque Deus um dia nos colocou no fluxo dele. E ele tinha um período para que o Peterson ficasse aqui. E ele tinha um tempo para que nós viéssemos para cá. Quando nós estamos no fluxo de Deus, querido, não adianta. As coisas vão acontecer. Então, querido, que nessa noite, andando e chorando, mesmo que você tenha semeado no teu casamento com lágrimas, mesmo que você tenha semeado nos teus filhos que ainda não são crentes com lágrimas, mesmo que você tenha semeado nas tuas finanças com lágrimas, eu quero dizer, querido, que tu vai voltar com seus feixes. E nós hoje estamos felizes com os nossos feixes. Nós estamos. Para quem começou uma igreja com 2 pessoas, realmente bota feixe nisso. Só que eu quero te dizer uma coisa, eu não vou cruzar os braços, dizer, nem podemos cruzar os braços, porque estamos com feixe. Querido, o agricultor, ele pega as melhores sementes do feixe, ele reserva, prepara a terra e larga de novo para dar mais feixes. E é isso que esse ministério vai fazer nesse ano, andando, chorando, semeando, para ter feixes e feixes e feixes. Amém, gente? Eu queria liberar a coreografia infantil, para a gente dar um encerramento. Por favor. Queridos, hoje aqui na Senge, de Morro da Fumaça, Deus virou o cativeiro. Quando a gente começou aqui, a gente não tinha ninguém que sabia tocar, porque a gente nem tinha pessoas. Como é que a gente ia botar pessoas para tocar se não tinha nenhuma pessoa? Tinha 2 pessoas que não sabiam tocar e nem cantar. E Deus começou a mexer, e a luz de Deus começou. E hoje, queridos, nós temos assim, mais da metade da igreja são levitas, adoradores, trabalham com teatro. E eu sou muito feliz porque hoje nós temos muitas crianças servindo a Deus de muitas maneiras. Nós temos um feixe de criança que vão agora fazer uma coreografia do tema do ano, tá? Da música do ano, para você ver que Deus